Olá, gente, tudo bem? Professor Danoso, Biologia. Estamos aqui nessa nossa aula. Nós vamos fazer um estudo do que mais vai cair dentro de um dado estatístico na prova do Enem, agora de 2020. Sabemos que as provas desse ano foram adiadas devido ao coronavírus. Foi feito um levantamento, um dado estatístico, no qual nós vamos abordar esses assuntos aqui, passo a passo, de cada assunto abordado, a porcentagem do que pode vir cair dentro de uma prova, para que o aluno ele não se perca no que estudar no dia da prova. Vamos fazer um passo a passo, bem detalhado, ok? Daqui a pouco começaremos a nossa aula. E aí, gente, preparados? Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula, certo? Com os principais temas do Enem para essa prova, né, que já foi adiada esse ano, do ano de 2020, mas mesmo assim nós não vamos perder o foco dos nossos estudos, certo? Nós estamos aqui com um conteúdo para que a gente possa estar estudando de uma maneira mais correta, tá certo? Dentro de uma organização. Aí eu estou trazendo aqui toda essa parte de organização para que a gente possa estudar. Sistemática e seres vivos, 1%. 1% geralmente é o que cai numa prova quando se fala de sistemática e de seres vivos. Dentro da sistemática e dos seres vivos, nós temos a classificação biológica, que é relacionada ao reino. Aí é onde a gente fala sobre o filo, a classe, a ordem, a família, gênero e espécie dos animais, dos seres vivos. Passamos para a reprodução e a parte de embriologia, certo? O que seria a reprodução e a embriologia? É o estudo sobre o desenvolvimento de embriões. É a junção do gameta masculino com o gameta feminino, onde ali vai se fazer presente a espécie, quando começa a junção dos gametas, certo? Já faz a junção dos gametas, que dá uma origem a uma nova vida. Essa é toda a parte da reprodução e da embriologia humana. A histologia, 2% das questões do Enem fala-se de histologia. Anatomia microscópica ou biologia tecidual. Mas, resumidamente, o estudo das células dos órgãos, certo? A gente estuda uma parte fisiológica, os tecidos de cada órgão do corpo humano, bem detalhado. Essa é a parte da histologia, onde se estuda as células do corpo humano. Passamos adiante. Gente, a parte da botânica, certo? 4%. Botânica ela é toda voltada ao estudo das plantas e dos vegetais, certo? Cobrado também em prova. É bom que a gente se aprofunde cada vez mais nesses estudos. Na parte da zoologia, 4%. É a parte onde que estuda os animais, o grupo de animais, a formação desses grupos, o habitat natural desses animais, todo ele relacionado à parte fisiológica, anatômica dos animais. Passamos adiante. Próximo slide, certo? A microbiologia, um assunto muito interessante, né? Que é o estudo dos micro-organismos. Quando se fala de micro-organismo, nós já sabemos que é um estudo feito todo ele em laboratório, né? O micro-organismo ele é impossível ver a olho nu, tem que ser a base de microscópio. São os seres estudados, os seres eucariontes, unicelulares,
procariontes, né? Como as bactérias em geral, os fungos e os vírus. Temos uma parte também da virologia, que é o estudo do vírus. Sabemos que o vírus hoje é um assunto assim muito discutido no mundo inteiro. Alguns detalhes sobre o vírus nós podemos até aqui adiantar. Sabemos que o vírus, ele é um ser considerado não vivo, ele é um ser não vivo, ele é um ser acelular, ele não tem célula, certo? Ele é um ser intracelular. Professor, me diga o que é um ser intracelular. Ele é um ser que ele vive dependente da célula. Para que ele ganhe uma vida, ele tem que entrar na célula para assim se fortalecer. Por isso que ele é um considerado acelular, mas a partir do momento que ele entra na célula, onde ele vai ter vida. Tá bom assim? São dicas que possam até cair no dia da prova. A parasitologia. Estudos parasitas, né? Ou doenças parasitárias humanas. São aquelas doenças adquiridas no dia a dia por parasitas. Tá bom? Passamos adiante. Citologia. Certo? 6% de questões, nas quais são realizadas todos os anos, fala-se do estudo da citologia. Estudo das células, né? Das células dos animais, das células dos vegetais, células procariontes, células eucariontes, procariontes não tem núcleo definido, as células eucariontes já tem um núcleo definido. Nós falamos das células eucariontes, a célula que ela contém o DNA, o RNA, todo um processo da célula, os ribossomos, certo? Tudo isso é um assunto de grande importância para o nosso estudo. Evolução, certo? Mudança de características hereditárias de uma população de seres vivos. Vou dar um exemplo aqui mais relacionado aos seres humanos, né? Nós, seres humanos, nós vivemos em constante mudança, principalmente aquela mudança caracterizada hereditariamente, certo? Características hereditárias de geração em geração, de pai para filho, certo? São mudanças de característica, a evolução humana, né? Dentro de um tempo para cá vem se estudando muito a parte genética do ser humano, as mudanças de comportamento, novas doenças aparecendo geneticamente falando. Tudo isso é caracterizado dentro de uma evolução. Vamos dar sequência, gente, por favor. Certo? Chegamos à parte da bioquímica. 10% nós estudamos a bioquímica, certo? Que estuda as estruturas e a organização e as transformações das moléculas que ocorrem na célula, certo? Como, por exemplo, podemos citar os lipídios, as proteínas, os carboidratos. Gente, como já vem falando aqui nas transformações das moléculas, nosso organismo ele é constituído da molécula, na junção das moléculas que a gente aparecem as células, das células dos órgãos. É um estudo todo ele direcionado ao nosso organismo, certo? Na produção de lipídios, na proteína, no carboidrato, certo? Dentro de uma organização que nós podemos falar sobre a organização de um conceito bem mais claro do nosso organismo. Passamos para a genética e a biotecnologia, certo? A genética, estudo dos genes hereditários. Genes o nosso código genético, o que nós trazemos do nosso pai e da nossa mãe, certo? O estudo dos genes hereditários. Cai muito em prova de Enem. Os genes, a formação genética, aquilo que eu herdei do meu pai, o que eu herdei da minha mãe, certo? Onde pode ocorrer variações genéticas,
Professor, o que seria uma variação genética? Uma mutação, uma aneuploidia, certo? Uma mudança de comportamento do nosso organismo. Mutações são alterações cromossômicas, síndromes com o decorrer do tempo que a pessoa vai adquirindo, ou então já traz ela geneticamente falando, tá bom assim? Várias doenças adquiridas com o longo do tempo. Passamos adiante, gente. Chegamos na parte da fisiologia humana, certo? 12% dentro dessa nosso quadro estatístico, a gente vem falando aqui da fisiologia humana. Ramo da fisiologia voltado para o estudo do funcionamento do corpo humano. Gente, a fisiologia humana, ela é o estudo dos órgãos, dos sistemas. Quais seriam os nossos sistemas do corpo humano a ser estudado? Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. Tudo isso daí cai dentro de uma fisiologia humana. Nós estamos passando simplesmente esses conteúdos para que a gente possa vir estudar. Vai ter outras aulas em que detalhadamente nós vamos abordar cada assunto desse. Esse é só o primeiro passo. Isso é uma dica que a gente está passando aqui nessa aula para que a gente tenha uma organização melhor. Chegamos aqui no top 10 das questões que mais caem no Enem, que chega a ser a ecologia, certo? 36%, né, de questões do Enem que são elaboradas, 36% da ecologia. Professor, mas como é que se chega a um dado desse? É um dado que a gente vem colhendo de 2010 para cá e a gente faz assim um levantamento e vê quais são as questões que mais caem sobre ecologia, sobre fisiologia. E a gente faz esse levantamento para que o aluno ele não perca tempo de estar estudando algo que não vai cair com frequência, certo? E dentro da área da ecologia, que ela estuda a relação dos seres vivos entre si, né, o meio ambiente, sobre desmatamento, sobre a poluição, sobre enchentes, sobre a biosfera, o nosso ecossistema. Será que nós estamos preparados para enfrentar um mundo novo aí? Então, gente, são áreas da ecologia em que a gente tem que ter o maior cuidado e estudar mais na prova do Enem. Tá certo? Quero agradecer aqui a esse momento em que nós estamos aqui, certo? Essa foi uma aula para que a gente possa mais ou menos ter um planejamento, ter um direcionamento, para que a gente possa estar estudando dentro de uma sequência, certo? Eu quero agradecer a participação daqueles que estão acompanhando essa aula. Nós, em outras aulas, vamos abordar cada tema desse com mais detalhado. Vamos trazer questões que se discutir com vocês. O meu muito obrigado, gente. Valeu, até lá.